Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre geopolítica internacional. Durante semanas, o cálculo de Nicolás Maduro dentro da cela em Nova York havia sido de silêncio estratégico. Não revelar, não cooperar, não entregar ninguém, apostar na narrativa de perseguição política e esperar que o tempo e a pressão diplomática criassem alguma saída que seus advogados ainda não haviam encontrado. Era a estratégia de homem que ainda acreditava ter algo a preservar. Mas esse cálculo chegou ao fim. E o que o substituiu é muito mais perigoso para uma classe específica de pessoas que até agora havia observado o julgamento de Maduro de longe, acreditando estar protegida pela distância e pelo silêncio do ex-ditador. Os generais venezuelanos, os militares que construíram o regime ao lado de Maduro, os homens que controlaram o narcotráfico, a repressão e o dinheiro enquanto Maduro era o rosto público do poder. Eles acreditavam que Maduro jamais os entregaria. Estavam errados. Para entender por que os generais venezuelanos são o alvo mais explosivo que Maduro poderia escolher, é preciso entender o que eles representam dentro da estrutura do regime chavista. O poder em Venezuela nunca foi apenas político. Foi sempre militar primeiro e político depois. Hugo Chávez era ele próprio militar e construiu o regime onde forças armadas não eram instrumento do Estado, mas parceiras do Estado no exercício do poder, e especialmente no exercício dos negócios ilícitos que financiavam esse poder. Quando Maduro assumiu após morte de Chávez, em 2013, a única forma de se manter no poder foi aprofundar esse pacto com os militares. Deu a eles controle sobre empresas estatais, sobre rotas de narcotráfico, sobre importações e exportações e sobre fluxo de dólares que entrava e saía da Venezuela. Em troca, os generais garantiram que nenhum golpe seria bem-sucedido e que a repressão necessária para manter o regime seria executada sem hesitação. Era pacto de cumplicidade mútua, onde cada lado sabia demais sobre o outro para que qualquer um pudesse sair sem destruir o outro. A decisão de Maduro de não ficar mais calado foi comunicada à promotoria americana através de seus advogados em reunião que fontes descrevem como a mais tensa e, ao mesmo tempo, mais produtiva desde o início do processo. Maduro não chegou à reunião com lista organizada e estratégia cuidadosamente preparada. Chegou com raiva acumulada, sensação de abandono e percepção de que os generais que havia protegido durante anos estavam confortavelmente instalados em Caracas, enquanto ele apodrecia numa cela americana. Essa combinação de raiva e ressentimento produziu algo que promotores americanos raramente conseguem de cooperantes de alto perfil. Disposição de revelar não apenas fatos isolados, mas a arquitetura completa de como o sistema funcionava. Quem decidia? Quem executava? Quem recebia? E quanto cada um recebia? Os nomes que Maduro começou a revelar pertencem ao mais alto escalão militar venezuelano. Não são generais de segunda linha ou figuras periféricas do regime. São os comandantes que apareciam ao lado de Maduro em cerimônias oficiais. Os rostos que o mundo via nas imagens do regime como pilares da institucionalidade venezuelana. E que por baixo dessa fachada de institucionalidade controlavam operações de narcotráfico que movimentavam toneladas de cocaína com destino aos Estados Unidos e à Europa. Maduro descreveu para promotores americanos com precisão cirúrgica como cada general estava posicionado dentro da estrutura do cartel dos sóis. Quem controlava qual rota? Quem tinha relacionamento com qual cartel colombiano ou mexicano? Quem recebia quanto e através de qual mecanismo financeiro? Era a informação que a DEA e o Departamento de Justiça americano vinham tentando obter há anos através de fontes secundárias,
e que agora chegava diretamente do homem que havia presidido o sistema inteiro. A reação dos generais venezuelanos, quando rumores sobre a cooperação de Maduro começaram a vazar, foi de pânico que fontes em Caracas descrevem como nunca antes visto entre os militares do regime. Homens que haviam governado pela intimidação durante anos e que nunca demonstravam medo publicamente, começaram a tomar decisões que revelam o terror que sentem. Alguns iniciaram movimentação de ativos financeiros, tentando transferir recursos para jurisdições que acreditam estar fora do alcance da justiça americana. Outros começaram a explorar discretamente possibilidades de asilo em países que não têm tratado de extradição com os Estados Unidos. E pelo menos 2 generais de alto escalão, segundo fontes próximas ao processo, iniciaram contatos com advogados americanos para explorar possibilidade de cooperação própria com a promotoria, antes que Maduro os entregue completamente. É corrida desesperada, onde cada general está tentando se proteger, sabendo que o primeiro a chegar com informações úteis terá vantagem sobre os que chegarem depois. O aspecto mais devastador das revelações de Maduro sobre os generais é que elas não se limitam ao narcotráfico. Incluem informações sobre mecanismos de repressão política que configuram crimes contra a humanidade, segundo definições do direito internacional. Maduro descreveu para promotores americanos operações onde generais específicos ordenaram detenções arbitrárias, torturas e desaparecimentos de opositores políticos com nível de detalhe que inclui datas, locais e, em alguns casos, identidades de vítimas. São informações que vão muito além da jurisdição do caso americano, mas que promotores estão documentando e compartilhando com instâncias internacionais que conduzem investigações paralelas sobre crimes do regime venezuelano. Os generais que se preocupavam apenas com acusações de narcotráfico nos Estados Unidos estão descobrindo que Maduro os está entregando simultaneamente para múltiplas jurisdições ao redor do mundo. O impacto das revelações de Maduro sobre os generais já chegou a Washington de forma que vai além do julgamento. O Departamento de Estado americano recebeu informações sobre as revelações e começou a avaliar implicações para a política externa na região. Alguns dos generais mencionados por Maduro têm relações com outros governos da América Latina, que os Estados Unidos precisam considerar antes de agir. A questão de quando e como usar as informações de Maduro para emitir novas acusações formais contra os generais é decisão que envolve não apenas o Departamento de Justiça, mas toda a arquitetura de política externa americana para a América Latina. Trump foi informado pessoalmente sobre o conteúdo das revelações e, segundo fontes da Casa Branca, ficou satisfeito com o nível de detalhe que Maduro está fornecendo sobre figuras que os americanos vinham monitorando há anos, sem conseguir provas suficientes para agir. Maduro passou anos garantindo a lealdade dos generais, através de combinação de privilégios, cumplicidade e medo. Cada general sabia que Maduro tinha informações suficientes para destruí-lo se necessário. Era equilíbrio de terror mútuo que mantinha o sistema funcionando. Agora, esse equilíbrio colapsou de forma definitiva. Maduro está usando exatamente as informações que havia acumulado como garantia de lealdade para tentar comprar sua própria sobrevivência jurídica. E os generais que acreditavam que o equilíbrio os protegia estão descobrindo que proteção baseada em cumplicidade mútua dura apenas enquanto ambos os lados têm algo a perder com a revelação. Quando um dos lados não tem mais nada a perder, o equilíbrio desaparece instantaneamente. Maduro não tem mais nada a perder. E os generais venezuelanos estão pagando o preço disso agora. É isso por hoje, caros espectadores. O homem que ficou calado por semanas decidiu falar. E quando Maduro fala sobre os generais venezuelanos, o mundo inteiro presta atenção, porque o que ele sabe tem capacidade de mudar o mapa político da América Latina de forma que ainda estamos apenas começando a dimensionar. O julgamento continua. As revelações continuam. E as consequências estão apenas começando a chegar.
Continuaremos aqui, acompanhando cada detalhe. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão agora e ativem o sininho porque vamos continuar acompanhando cada detalhe desse julgamento histórico. Deixem seu comentário sobre o que acham que vai acontecer com os generais venezuelanos. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.